Limites é uma das principais ferramentas que a gente vai usar para resolver problemas do cálculo, no nosso curso de cálculo. Tá? Então, a gente vai aprender, na aula de hoje a gente vai aprender, vai conhecer mais uma dessas ferramentas, a ferramenta de limite. Tá? Então, deixa eu colocar logo o nome da disciplina, o nome da aula. Limite de uma função. Tá? Então a gente vai começar com a seguinte colocação, o seguinte problema. Tá? Suponha que eu tenha uma partícula se deslocando em linha reta. Então aqui em um certo instante t0, essa partícula ela vai estar numa posição S0. Tá? S de t0. Aqui é a minha partícula. Em um certo instante t, a minha partícula ela vai estar numa posição associada a esse instante t. Tá? Se eu quero saber a velocidade média com que essa partícula atravessa um certo intervalo de tempo de t0 até t1, então aqui eu vou ter um certo t0 até um certo t1. Quando eu olho para... eu vou querer saber a minha velocidade média, vamos botar assim. E aqui eu posso dizer velocidade média que a partícula tem entre os instantes para atravessar essa distância entre os instantes t0 e t1, ou a velocidade média associada para sair da posição S de t0 e chegar na posição S de t1. Tá? Então aqui eu posso botar a velocidade média associada ao instante t0, t1, ou posso botar S de t0, S de t1, já que eu estou pensando nesse intervalo de tempo ou nessa distância, tá? Nesse deslocamento. Tá? Isso a gente já sabe que é a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo que eu gastei para passar. Vai ser o tempo que eu marquei no final menos o tempo que eu tinha marcado inicialmente. Tá? Então, isso aqui é o que a gente está chamando, que a gente chama de velocidade média da partícula nesse deslocamento ou nesse intervalo de tempo t0 até t1, tá? A velocidade média que a partícula... E qual é a interpretação dessa velocidade média? Quer dizer que essa partícula ela percorre essa distância, S de t1 menos S de t0, nesse tempo, t1 menos t0. Se ela vier com uma velocidade constante igual a essa velocidade média, esse número aqui, então ela vai atravessar essa mesma distância nesse mesmo intervalo de tempo. Tá? Então essa velocidade média seria o tempo que uma partícula leva para atravessar essa distância com aquela velocidade média, com aquela velocidade fixa. Tá? Mas essa velocidade não precisa ser fixa, não precisa ser constante. Ela pode ficar variando. E aí surge uma nova pergunta. Quando eu olho para um instante t, qual é a minha velocidade no instante t? Isso aqui chama de velocidade instantânea. Tá? Qual é essa velocidade? A primeira coisa que você pensa é como dá sentido a essa velocidade. Tá?
A gente sabe definir velocidade média, que é a velocidade em um percurso, em um intervalo de tempo. Então, se a gente quer pensar na velocidade nesse tempo aqui, é natural que a gente faça o quê? O percurso, os tempos e se aproximando T0, T1, cada vez mais desse valor aqui. Ou seja, eu vou fazer o T0 e o T1 ir para um certo T. Isso em particular vai fazer o T0 se aproximar do T1. Tá? Mas o que eu estou pensando aqui é, se eu quero saber a velocidade em um dado instante T, eu vou olhar para velocidades médias cada vez mais próximas, com esse intervalo de tempo indo para zero. E aí surge a primeira questionamento. Eu vou fazer uma divisão por zero? A resposta é não. Não faz sentido divisão por zero. Então a gente tem que dar sentido a essa questão aqui. Tá? Então, pegar para dar sentido ao conceito de velocidade em um instante T, em um instante T, precisamos analisar o comportamento dos valores do valor, na verdade, o comportamento do valor. Podia deixar até valor, reescrevendo de outra forma, eu vou botar aqui. O comportamento do valor S de T1 menos S de T0 quando T1 e T0, ou T0 e T1, vou botar na ordem numérica, se aproximam cada vez mais de T. Tá? Então, para a gente dar sentido ao conceito de velocidade em um instante T, a gente precisa olhar o comportamento desse valor aqui, deixa eu até botar, desse valor, quando T0 e T1 se aproximam de T. Tá? Na última videoaula, que a gente falou de números reais e a reta, a gente falou a questão da distância, tá? Entre pontos em uma reta. Então a gente está olhando aqui para números reais. A gente está pegando esse T como sendo números reais, instantes de tempo. E vai olhar o valor dessa função, desse valor, o valor dessa diferença, quando eu faço T0 e T1 se aproximar desse T em questão. Tá? Qual é o comportamento? Será que a gente vai conseguir de fato associar um número a isso para chamar de velocidade instantânea? Tá? E aí vamos só relembrar a questão de distância. Tá? Observação. Só de vez aqui. Observação. Dados dois pontos distintos. Dados dois pontos distintos x e y na reta ou no número reais
sua distância é dada, a distância entre eles, tá? É dada por a diferença do módulo, a módulo da diferença de x menos y ou y menos x, já que o módulo não muda, né? Não faz nenhuma diferença trocar aqui os sinais, cada do módulo. Tá bom? Então, a gente tem que analisar o quê? Quando eu faço a distância desses pontos irem para zero, T1 menos T0, na verdade, quando eu faço a distância de T1 e T0 ir para zero, qual é o comportamento da diferença S de T1 menos S de T0? É assim que a gente vai refazer essa pergunta, tá? Então, a pergunta aqui vai ficar: quando a distância de T1 menos T0 se aproxima, eu vou botar assim, tende a zero, ou melhor, vou escrever, é tão pequena quanto quisermos, vou botar assim, quando a distância entre T1 e T0 é, entre aspas, pequena, o quão pequena, tanto quanto quisermos. Isso não é um conceito matemático, a gente tem que formalizar esse conceito do que é ser pequeno. Então, o que a gente quer dizer com isso? Quando a diferença T1 entre T1 e T0 é pequena, o que ocorre com o valor da diferença S de T1 menos S de T0. O que é que ocorre com essa diferença? Tá? Então a gente tem que formalizar esses conceitos aqui. O que a gente quer, quando é que a gente vai dizer que de fato isso vai tender ao número? Tá? A gente quer formalizar isso. O que a gente quer é um modo de escrever essa expressão usando as ferramentas matemáticas que a gente tem, que a gente viu desde o ensino médio, de a gente poder dizer, quando isso ocorre, então essa diferença aqui vai ser esse número. Esse quociente aqui vai ser tal número, que vai ser a velocidade instantânea. Melhor explicando, queremos uma forma, uma maneira de escrever matematicamente, de precisar, de tornar preciso a questão de quando a gente pode dizer que existe a velocidade instantânea em um ponto T qualquer, tá? Onde a função T já é definida. Em outras palavras, quando isso aqui vai tender a um número quando eu faço T1 e para T0, quando eu faço essa distância e para zero. Tá? Então, aí é onde vai entrar a questão do limite de uma função. Tá? Então, vamos desenhar aqui uma função exemplo. Tá bom? Vou desenhar bem grande, que a gente vai primeiro olhar para cá. E depois eu vou formalizar ali a escrita. Tá bom? Então, suponha que eu tenha uma função né, definida em um certo domínio, que a gente não vai se preocupar agora com isso. Uma função que sai dos números reais e chega em números reais, que eu vou chamar essa função de f de x. Tá? Então aqui eu vou ter um certo ponto
x0. Tá? No domínio da função é que eu vou ter um valor que não precisa ser exatamente o valor. Vou até fazer o seguinte. Eu vou até deixar aqui um buraco. Essa função não vai estar definida aqui. Tá? E o valor dela, f de x0, vai ser esse aqui. Nesse ponto ela vai estar definida aqui. Tá? Então aqui eu vou ter um número, tá nessa parte que eu vou chamar de L. E aqui eu tenho o meu f de x0, nesse caso. Vamos pegar essa função exemplo. Tá? Aqui, função exemplo. Tá bom? Então, vamos voltar para cá. Esqueça agora a questão de princípio de velocidade e vamos olhar apenas para essa função exemplo. Tá? O que é que eu quero? Eu quero olhar para o comportamento dos valores de f, que sendo que aqui eu estou pegando esse s de t, uma função desses valores aqui de baixo. Tá? Então eu estou olhando para esse meu comportamento dos valores de f de x. Aqui eu vou pegar um x aqui, vou botar até mais longe. X f de x. Eu vou olhar para os valores da função que pega x e manda f de x, só que eu quero olhar para o comportamento deles quando x se aproxima de zero. Em outras palavras, o que... Vou colocar aqui. Tá? Diminuir isso aqui. O que ocorre com os valores f de x quando x se aproxima de x0. Então, veja que apareceu aqui o pequeno, o se aproxima, tende a zero, esse tipo de coisa a gente vai formalizar agora, tá? Então, se aproximar de zero é ficar pequeno. Mas se aproximar quanto? O que é se aproximar de zero? Ficar tão próximo quanto a gente queira. E a proximidade a gente viu que é medido pela questão de módulo, da distância na reta. Então, o que queremos é o seguinte. Em outras palavras, dado qualquer número positivo delta, então dado qualquer número positivo delta, então delta é maior do que zero, o que vou começar assim. Em vez de começar por esse ponto de vista, eu vou começar por esse outro. Deixa eu apagar isso aqui.
Como a gente está interessado nesse comportamento aqui, eu vou começar por isso aqui. Olhando para esse exemplo, quando eu pego o x, vamos pegar uma certa distância aqui do x0, pegar um intervalo aberto aqui, esse, de laranja, tá? Não vamos nem olhar o que é que ocorre quando x é igual a x0, tá? Não vamos nem estar interessado nisso aqui. Aí eu vou olhar apenas o que é que ocorre com esses valores de x que estão dentro desse intervalo. Vamos botar aqui um x0 mais um delta, x0 mais menos delta. Deixa eu botar embaixo. x0 mais delta, e aqui x0 menos delta. Tá? Esse ponto aqui. Então, o que isso significa? Esses valores de x aqui em laranja, eu estou pegando os valores, vou botar aqui. Estamos olhando para os pontos x com a distância de x menos x0 menor do que delta. E quando eu não estou colocando o próprio x0, eu estou excluindo o x0, eu sei que essa distância também é maior do que 0. Tá? Então, quando eu olho para isso, estou olhando para os pontos cuja distância ao ponto x0 é menor do que delta. Então, estou olhando para esses pontos aqui de dentro. E como eu estou excluindo o valor x0, eu não estou interessado nele, eu vou pegar apenas valores maiores do que 0. Tá? Porque eu quero analisar apenas o comportamento da função numa proximidade, numa vizinhança. Porque eu não quero olhar para o valor T1 igual a T0 aqui. O valor T1 igual a T0 aqui não vai estar nem definido nesse quociente. Mas eu quero olhar o que é que acontece na vizinhança para poder ver se eu consigo intuir para onde vai esse valor. Tá? Então, quando a gente olha a respeito disso no gráfico, o que é que ocorre? Esse ponto aqui viria para aqui, mais ou menos. Esse aqui. E os valores da função cairiam todos aqui dentro. Tá bom? Todos esses valores aqui, quando eu subo, eu vou parar em algum valor aqui dentro. Tá bom? Tá claro? E não só isso. À medida que eu me aproximo cada vez mais e olho para valores cada vez mais próximos, olhar para valores cada vez mais próximos é tomar o valor desse delta aqui cada vez menor. O que é que ocorre com os valores da minha função? Vão ficando cada vez mais próximo desse número aqui. Quanto menor eu pego, mais próximo do x0 eu pego. Quanto menor o valor de delta, mais próximo de L. E o que é estar mais próximo de L? É estar a uma distância de L norma de f de x menos L fica cada vez menor à medida que o delta também fica menor. Então, toda vez que eu diminuo esse delta, nessa função exemplo, eu me aproximo, eu faço os pontos f de x ficar cada vez mais próximo de L. Ou seja, essa diferença aqui fica cada vez menor.
Lembra que a diferença é um número maior ou igual que zero. Tá? Então ficar cada vez menor é ficar cada vez mais próximo de zero. Ficar em módulo, né, próximo de zero ou igual a zero. Tá bom? Então o que a gente vai formalizar é isso. A existência desse L. Quando é que a gente vai dizer que um L, um número real, tem esse comportamento aqui? Ter esse comportamento é o que a gente vai chamar de limite. Quando isso ocorre, ou seja, quando a gente conseguir fazer os números cada vez mais próximos de L, desde que a gente pegue os números mais próximos desse x0, a gente vai dizer que o limite, quando x se aproxima do x0, da minha função, é esse L. Nem sempre vai ser possível encontrar esse L, nem sempre vai existir o limite. Tá bom? Então o que a gente vai formalizar agora é esse conceito aqui, de limite, esse número. A gente vai formalizar a existência desse número para uma dada função e um ponto qualquer dessa função. Tá bom? Deu apagador. Nem apaguei o negócio. Então, seja f de x, isso aqui é uma boa notação, tá? F de x, na verdade, é o valor da função em um ponto, e não a função em si, mas a gente escreve assim, tá? Por questão de comodidade, as pessoas ficam achando mais intuitivas, mas a função é a regra que associa, tá? Seja f de x uma função definida em um intervalo e um intervalo aberto AB. Então AB aqui são números reais com B maior que A, tá? Em um intervalo AB, exceto possivelmente em possivelmente em x0. Então é o que eu estou olhando aqui, né? Posso olhar para isso aqui, um dado intervalo AB, mesmo a função estando definida em um intervalo maior, eu estou olhando apenas para esse intervalo. A função definida em intervalo aberto AB, ela pode ou não estar definida em um ponto x0. Nesse caso, ela está definida em x0, tá? O valor dela em x0 é esse aqui. Mesmo ela não tendo esse valor que a gente espera para o valor da função, ela não tem problema não. Ela está definida para todo mundo aqui nesse intervalo. Mas poderia não estar definida no valor de x0. Porque perceba que nessa conversinha aqui, o valor, o valor da função em x0 é irrelevante. Tá bom? Então eu estou olhando para uma função que está definida em um intervalo, possivelmente no ponto em questão que a gente está olhando. E agora sim, a gente vai começar a tratar do que seria os candidatos, que é o candidato a limite. Tá? Então, o que seria, o que a gente vai fazer agora é, quando é que essa função vai ter o que a gente chama de limite? Quando eu me aproximo desse ponto x0. Quando é que essa vai ter esse comportamento aqui? Tá? Então, seja L um número real qualquer. Em princípio, a gente não sabe nada sobre esse número L. Tá? Dizemos
que L é o limite da função de f de x quando x tende ou se aproxima quando x tende a x0, a gente vai dizer que esse L é o limite quando x tende a x0, se o que ocorre? Se eu consigo fazer os valores da minha função próximo de L, cada vez que eu faço a distância dos pontos x a x0 pequena. Então, formalmente é o seguinte: se dado epsilon maior que zero, e aí vem a linguagem que o livro em geral costuma, esse epsilon eu penso nele como um errozinho, tá? Então, dado um epsilonzinho maior que zero, vamos botar aqui, deixa eu pegar aqui se para eu fazer os valores a uma distância de L menor do que esse epsilon, então estou olhando aqui para o intervalo L mais epsilon, L menos epsilon. Para eu fazer valores da minha função próximo de L, então dado esse errozinho, dado epsilon, existe um delta maior que zero. Aqui, olha aqui, existe esse delta que está em verde aqui, tá? x0 mais delta, 0 menos delta, tá? Que quando eu pego para os valores de x, eles vão cair a uma distância de L menor do que esse epsilon. Então existe esse também delta maior que zero, tal que se os valores de x estão a distância de x0 menor do que esse delta, então os valores de f de x a L estão menores do que esse epsilon. Então, a gente vai dizer que esse L, que a gente não tem nenhuma informação desde o início, é o limite da função quando x se aproxima de x0, se isso daqui ocorre. Dado epsilon maior que zero, existe um delta, tal que a distância de f de x menos L é menor do que esse epsilon, sempre que eu pego x a uma distância de x0 menor do que delta. O que está acontecendo é exatamente isso que a gente estava falando. Se eu dou um errozinho qualquer, existe um intervalo contendo x0, tal que para qualquer valor que eu pegue dentro desse intervalo, diferente de x0, o valor de f de x cai dentro do intervalo L mais epsilon, L menos epsilon. Todo mundo aqui dentro vai cair aqui, tá? Exceto possivelmente o x0. Tá bom? Isso aqui, como é que a gente lê? Estou dizendo que a distância do ponto x ao ponto de x0 menor do que delta, tá? E maior do que zero porque eu estou excluindo o x0 dessa relação. Não estou olhando para o ponto no x0. O valor da função no x0 pode nem existir, a função pode nem estar definida em x0. E quando está, é irrelevante. Tá? Então, eu faço os valores de f de x próximo de L. Desde que eu pegue os valores de x próximo do x0. Tá bom? Então, lembrando, com relação a... Eu podia reescrever isso aqui também da seguinte forma. Dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se x é diferente de x0 e x pertence ao intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, então
f de x pertence ao intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Tá bom? E a moral da história continua sempre sendo a mesma. Tá? Eu faço os valores de f de x próximo de L, sempre que eu faço os valores de x próximo de x0. Tá? Isso pode parecer simples, direto pela definição da função, mas o que não falta é a função que isso falha. Onde, dependendo de como eu me aproximo do ponto, o valor L em questão muda. Tá bom? Então, olhando para esse texto, a gente já começa a perceber algumas coisas. A primeira é, esse L é qualquer. Tá? Não existe nenhuma informação a priori de quem é esse valor de L. Então, em princípio, quando você está olhando para uma questão de limite, você tem que encontrar os possíveis candidatos a esse limite. Saber quem é que pode ser para depois analisar qual deles vai ser. Às vezes fica de cara, fica fácil ver quem é. Tá? Outra coisa é que pode não existir a questão do limite. Tá? Pode não ser possível, ou seja, pode ser que, independentemente da distância que você pegue aqui, por menor que você pegue, sempre haverá pontos que vão cair fora desse intervalo aqui. Isso significa que esse valor de L que você está considerando não é o limite. Tá bom? Muito bem. Então, quando isso acontece, a gente vai dizer que quando o limite existe, ou seja, dizer que L é o limite, é dizer que essa condição é satisfeita, ou essa, tá? É dizer que essa condição é satisfeita. Então aqui são equivalentes, tá? Dizer que o limite existe, que essa condição é satisfeita, e aí nesse caso, então, neste caso, escrevemos L igual a limite quando x tende a x0, quando x se aproxima de x0, de f de x. Tá? Quando eu escrevo isso, quando você escrever isso, você tem que pensar nisso. Tá? Você tem que pensar que eu tenho uma função que está definida em um certo intervalo, exceto em um dado ponto x0, e que, para eu fazer, que eu consigo fazer os valores de f de x próximo de L, desde que eu pegue o valor de x próximo de x0. E isso, falar de modo formal, é escrito dessa forma. O que significa fazer o valor de f de x próximo de L? Significa que eu faço a distância de f de x a L menor do que o epsilon para qualquer epsilon dado. Isso aqui é fundamental. Você não controla esse epsilon. Esse epsilon é um número real positivo arbitrário. A única condição que você sabe é que ele é positivo, porque está se referindo à distância. Mas ele pode ser qualquer número real maior do que zero. Tá? E a questão é, independentemente de quem ele seja, para eu dizer que L é o limite, ele pode ser tanto 1 sobre 1 trilhão, 1 sobre 1 quadrilhão, não interessa. Independentemente de qual ele seja, você sempre vai conseguir esse delta. Então, seu trabalho é verificar que, independentemente de quão pequeno eu posso pegar esse epsilon, para fazer essa distância aqui pequena, eu sempre vou conseguir um delta onde todo mundo, no intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, exceto possivelmente o x0, todo mundo vai cair dentro desse intervalo. É isso que você tem que verificar. Verificar que a função possui limite é isso. Tá bom? Esse símbolo daqui é um resumo para isso. Então, você só vai dizer que estudou limite quando você vê isso e pensa nisso. Até lá você não estudou limite. Você pode ter lido, pode ter visto a fórmula, pode ter pensado um pouco sobre isso, mas estudar
limite é quando você começa a ver isso e ver isso. Tá claro? Muito bem. Dá apagador. Primeira propriedade do limite. O limite de uma função, quando existe, é único. Tá? Então, em princípio, se você olhar para a definição, a gente não tem nada que proíba uma função ter dois limites distintos quando eu me aproximo do ponto. O que vai proibir é justamente quando eu estou no fato da distância restringir. Tá? O fato da unicidade do limite é uma consequência de eu exigir isso daqui para minha função. O comportamento da função ficar próximo de um dado número. Propriedade 1. O limite de uma função, quando o x tende a um ponto da limite dela, naquele caso, quando existe, é único. Então, como é que a gente verifica isso? Seja L o limite, quando x tende a x0, de f de x. Tá? Então aqui eu vou ter o domínio da minha função e aqui um pedaço da imagem. Tá? Que eu estou olhando para o valor de x0, ele vai pegar esse valor, estou olhando para o valor próximo e vai mandar, teoricamente, um valor próximo de L. Ou seja, vai existir... Deixa eu colocar mais embaixo aqui. Vou colocar esse aqui mais embaixo. Aqui eu tenho o valor x0 e aqui eu tenho o valor L na imagem. Tá? Por hipótese, tá? O que é que eu tenho? Eu sei que L é o limite de f de x quando x tende a x0. Tá bom? Então, o que significa? Isso significa que se eu pegar qualquer epsilon, qualquer errozinho, os valores de f de x vão cair dentro desse errozinho, L menos epsilon, L mais epsilon, ou seja, os valores de f de x vão estar próximo de L por causa de a menos de um erro epsilon, tá? Que pode ser tão pequeno quanto a gente queira, qualquer número real positivo, desde que eu pegue os valores de x a uma distância de x0 menor do que delta. Então aqui eu tenho x0, x0 menos delta, x0 mais delta. Tá bom? Todo mundo aqui dentro, exceto possivelmente x0, todo mundo vai ser levado aqui dentro pela função f. Tá? X vai ser mandado em f de x aqui dentro. Tá bom? Todo mundo. Pode ser inclusive mandado no próprio L, tá? Não precisa ser diferente do L, não. Não tem por que ser. Tá bom? Aí você me pergunta, certo? Por que isso já garante a unicidade? Porque se eu pegar qualquer L' diferente de L, qualquer outro número, pode ser pegar até aqui, L', basta eu pegar um epsilonzinho menor ainda, que separe esses dois números. Vou pegar um epsilonzinho aqui. De modo que
L' menos epsilon seja maior do que L mais epsilon, ou se o L' estiver do lado de cá, L' mais epsilon seja menor do que L menos epsilon, tá? Mas de modo que os intervalos com a distância epsilon, então deixa eu apagar aqui para não ficar esse borrão feioso, tá? Vou usar esse outro epsilon aqui, para não ficar esse borrão feioso. Então tem um L', diferente desse L. Basta eu pegar um epsilon, de modo que L' menos epsilon, L' mais epsilon, seja um intervalo disjunto de L mais epsilon, deixa eu pegar até de outra cor, L mais epsilon, L menos epsilon, tá bom? Como eu sei que L é o limite, vai existir um delta, tal que todo mundo aqui dentro vai cair exatamente aqui, certo? Cai exatamente aqui, onde está pintado aqui de rosa. O que significa que ninguém aqui dentro, exceto possivelmente o x0, cai nessa região daqui. O que já exclui a possibilidade do L' ser o limite da função. Tá? Como isso vale para todo L' diferente de L, então todo L' diferente de L não pode ser o limite da minha função. Como eu sei que L é, por hipótese, então ele é o único limite da minha função. Tá claro? Então, isso, exercício, escrever isso de modo formal, de modo que a pessoa entenda. Tá? Exercício. Escrever esta ideia. Para mostrar que o limite é único. Esse vai ser o exercício 1. Tá? Exercício 1. Diminuir isso aqui. Exercício 1 é escrever essa ideia. Tá? É bastante simples, que mostra que essa propriedade da unicidade está implícita já na definição de propriedade 1. Já na definição de limite. Tá bom? Outra propriedade. O que significa dizer que todo mundo aqui dentro vai cair dentro desse intervalozinho? Quando você olha para o valor da função, você está dizendo que existe algum intervalo que contém o valor de x0, de modo que dentro desse intervalo os valores da minha função são sempre maiores do que L menos epsilon e menor do que L mais epsilon. Tá? Então, propriedade 2. Se L é o limite de f de x quando x se aproxima de x0 e vou botar C é um número real positivo qualquer, então existe
delta maior que zero, tal que se x pertence a x0 menos delta, x0 mais delta, com x diferente de x0, então f de x é maior ou igual que L menos C, f de x menor que L mais C. Tá? Para qualquer constante C positivo, eu vou ter um intervalozinho que limita a minha função. Ela vai estar limitada pelo L menos C e L mais C, os valores da minha função, tá? Dentro desse intervalo. Também uma consequência direta do fato da função possuir limite em um dado ponto, tá bom? Vamos ver alguns exemplos mais simples do que a gente está tratando e depois a gente vai ver algumas propriedades, tá? Não sei se ainda nessa videoaula ou em outra parte da aula. Deixa eu ver quanto tempo tem, se eu já coloco nessa parte ou divido. 50 minutos, vamos ver. Talvez dê para colocar nessa parte. Então, a gente vinha falando de partícula, né? Se movimentando em linha reta. Vamos olhar para os movimentos retilíneos que a gente viu no ensino médio, tá bom? O movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo com aceleração, né? Aceleração constante, uniformemente variável. Exemplo. Seja S de t igual a botar uma constante a t mais uma posição S0. Uma constante S0. Vou botar V para não pensar que aqui tem a ver com aceleração, tá? Então, uma outra constante aqui, um V. Tá? Então eu tenho constante, tá? A minha função é uma função afim do tempo. Tá? Para cada instante t, eu vou ter uma constante vezes t, mais uma outra constante, t. E aí a minha pergunta é, quando eu olho para a questão da velocidade instantânea dessa minha função, o que é que a gente teria em um intervalo de tempo t? A gente está pensando no limite quando... Aí eu vou usar uma outra letra aqui. Eu vou voltar aqui no instante t0. Pronto. Em um instante t0, eu vou olhar para o limite quando t vai para t0. De quem? De S de t menos S de t0 dividido por t menos t0. Tá claro? Essa minha função, S de t menos S de t0, quando eu substituo os valores, eu estou olhando para o limite quando t se aproxima de t0. Quem é S de t? V de t, V vezes t, mais S de 0, menos V vezes t0, menos S
Aqui eu vou dar f de 0. F de 0 dividido por t menos t0. Aqui não era nem para botar f de 0, era s0. Tá? Mas tanto faz. Constante qualquer. Vezes dividido, desculpe, por t menos t0. Tá bom? Aqui eu estou olhando para essa função. Quando t é diferente de t0, essa minha função se comporta com qual função? Se comporta com a função onde eu posso esse mora com esse, não tem nenhum problema. Então isso aqui vai ficar limite quando t vai para t0. E eu vou olhar para esse argumento e fica v de t menos v vezes t multiplica menos v vezes t0. Então boto v em evidência, fica t menos t0 dividido por t menos t0. T é diferente de t0, tá? O valor da função x em x0 é irrelevante. Não olho para x igual a x0. Então t é diferente de t0. Como t é diferente de t0, isso aqui é um número diferente de 0, eu estou pegando esse número e dividindo por ele mesmo, vai dar 1. Tá? Isso vai ficar limite quando t vai para t0 de v. V é uma constante. E quem é o limite da constante? Eu vou olhar. Quem é este limite aqui? Será que esse limite existe? Para esse limite existir, a gente tem que verificar o quê? Que dado qualquer epsilon, temos que verificar, deixa eu pegar de outra cor, tá? Então, dado epsilon maior que 0, qualquer, a gente não mexe nele, queremos encontrar delta maior que 0, de modo que... Aí eu vou olhar para... Eu estou olhando para a minha função constante igual a v, tá? De modo que se t menos t0 é menor do que esse delta, e aí se eu quiser eu posso até botar aqui maior que 0, então o valor da constante v menos L, quem é o L que a gente espera que seja o próprio valor? A própria constante. V, então isso aqui vai ser o L, seja menor, vou botar esse L, seria quem é o nosso candidato ao valor do limite, né? Então, de modo que esse aqui seria o f de x. Como eu estou olhando para a minha função constante, f de x igual a v para todo x. Função constante, tá bom? E esse L é o candidato. Seja menor do que epsilon. Isso para qualquer epsilon dado. Quem é o candidato a L? Se eu estou pegando a função constante igual a v. Se eu pegar qualquer outro L diferente de v, basta eu pegar epsilon, de modo que a distância de v a esse outro L seja maior do que esse epsilon, que iria falhar. O único L que não vai falhar aqui é quando eu pego L igual ao próprio v, porque esse aqui vai dar sempre 0, que é menor do que qualquer epsilon real positivo. Então, o candidato natural é o óbvio. L igual a v. Tá? Por quê? Porque quando L é igual a v, v menos v vai ser 0. Tá? Isso está me dizendo que, dado qualquer epsilon maior que 0, eu posso pegar qualquer delta, não preciso nem escolher um delta, para qualquer delta maior que 0, se eu pegar uma distância de t menos t0 menor do que esse delta, eu vou fazer o valor da função em v, menos o valor, menos o L, aqui no caso seria nem o f de x, né, seria o f de t, né? F de t é v. Então, independente de quem é esse delta que eu pegue, para qualquer t, f de t, que é v, menos o v, vai ser 0. Portanto, vai ser menor do que esse epsilon, vai estar plenamente satisfeito. Tá? Então, o que a gente espera é
Ainda bem que isso ocorre, né? Com a função constante, limite quando t vai para t0 de v é igual ao próprio v. Exercício 2. Formalizar isso. Se f de x é igual a k constante, então limite quando x vai para x0 de f de x de k é igual a k para todo x0. Tá bom? Esse símbolo aqui é o símbolo de para todo. Tá? Então, o limite de uma função constante é o próprio valor da função constante. Tá claro? A demonstração é essencialmente o que está aqui em cima. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Como você já sabe quem é o candidato ao limite, que é o k, é a própria constante, você vai verificar que, dado qualquer epsilon maior que zero, independente do valor de delta que eu pegue, como o f de x vai ser o próprio k, o valor de x menos x0 para qualquer x0, eu vou ter que f de x menos l vai dar zero. Então isso vai estar de graça, vai estar satisfeito de graça. Tá? Um outro exemplo. Um movimento retilíneo uniformemente variado, no caso, aceleração constante, tá? Exemplo 2. S de t, S de t igual a uma constante a vezes t quadrado mais não sei se eu boto a constante, vou botar com constante qualquer, tá? Mais um b t mais um c. A gente vê S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, né? Mas vamos deixar assim, tá? Suponha que eu tenha uma partícula, um movimento retilíneo, que é a equação do espaço é dada por essa. Tá? Quando t é 0, eu estou na posição C, e a partir disso eu vou vendo qual é a posição que eu tenho a partir da posição, da função horária, né? Do espaço. Como é que fica a questão da velocidade em um dado instante t0? A velocidade em um dado instante t0 é o limite quando t vai para t0 de s de t menos s de t0, t menos t0, s de t é at quadrado mais bt mais c, é menos s de t0, a t0 ao quadrado mais bt0 mais c, tudo isso dividido por t menos t0.
Vou colocar em evidência o A, vai ficar AT² menos T0², mais, coloca em evidência o B, BT menos T0, e o C vai se cancelar com o próprio C aqui, portanto isso aqui está dividido por T menos T0, tá? Como eu estou fazendo um limite quando o T vai para T0, uma certeza eu tenho, o T é diferente de T0, esse aqui é diferente de 0. Então eu estou olhando para essa função, quando T está próximo de T0, mas o T é diferente de T0, tá? Como isso aqui é um número diferente de T0, ele aparece aqui e ele aparece aqui também. Então isso aqui é limite quando T vai para T0. Aí eu vou colocar em evidência aqui o T menos T0 dividido por T menos T0. E esse parte de cima está multiplicando quem? Quando eu tiro T menos T0 aqui, isso é o produto notável, a soma pela diferença. Então isso aqui fica AT mais T0, vou botar colchetes, mais o B. Porque o T menos T0 ficou em evidência. Número diferente de 0, simplifico, limite quando T vai para T0 de AT mais T0 mais B sobre T menos T0. Eita, opa. Nada de sobre T menos T0. Desse cara aqui. Limite quando T vai para T0 desse carinha. E aí quem é novamente esse valor? Tá? Aí aqui a gente vai fazer o mesmo tipo de raciocínio, que é o que a gente tem até agora. Então, dado epsilon maior que 0 qualquer, a gente não tem nenhuma propriedade, a gente não pode exigir nada sobre o epsilon, exceto que ele é maior que 0. A única coisa que a gente sabe dele é que ele é maior que 0. Tá? Então, dado o epsilon maior que 0, queremos... Quem é o... Antes de pensar aqui, quem é o candidato a limite? Candidato a limite. Ora, você espera, como eu tenho uma função, como eu tenho, para ter diferente de T0, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma constante multiplicando a soma de T mais T0 mais B. O que você espera quando o T se aproxima de T0 é que isso aqui fique 2 vezes T0, tá? Então, o primeiro candidato a limite é 2 vezes T0, que multiplica A, mais o B. É isso que você espera. Tudo é constante. A gente já sabe que limite de constante é a própria constante. Tá? Então, o nosso candidato, quem é que a gente espera é isso. Tá? Então, vamos continuar aqui. Dado o epsilon maior que 0, queremos encontrar delta, também maior que 0, de modo que se eu pego x a uma distância de x0 menor do que esse delta, então f de x, quem é o nosso f de x? A t mais t0 mais b, menos o nosso candidato a L, A do 2 a t0 mais b, seja menor do que epsilon. Aí a gente vai olhar para esse carinha aqui. Quem é ele? Aqui eu tenho AT0 menos 2AT0. Eu vou escrever aqui embaixo mesmo.
Então, aqui eu vou ter módulo de quem? De AT0 menos 2AT0. Então, isso aqui vai sobrar só o AT, aí, menos AT0. E o B cancela com B. Menor do que epsilon. É isso que eu quero fazer. Tá? Aqui eu tenho um epsilon. Tá? Então, AT está aqui. AT0 menos 2AT0 fica menos AT0. B menos B se cancela. Então só sobra isso. Mas quem é isso aqui? Isso aqui é o módulo de A. Eu vou pegar agora de outra cor. Tá? Isso aqui é módulo de A. Que o A não precisa ser positivo não, tá? Isso é um módulo de A que multiplica o módulo de T menos T0. Aqui eu botei X, não foi? Aqui é T, tá? Aqui foi o costume. T, tô olhando para a variável livre é T, tá? Então tô olhando T menos T0. Tá bom? É claro? Então, o que é que eu acabei de verificar? Eu verifiquei que... Então, vamos voltar para cá, antes de falar disso. O que é que a gente tem que fazer para encontrar, para mostrar que esse cara é de fato o limite ou não? Tá? Para verificar isso, a gente tem que verificar que dado qualquer número real maior que zero, epsilon, a gente tem que encontrar esse delta. Então a gente tem que dizer quem é que vai ser esse delta, que a gente ainda não sabe. Tá? De modo que toda vez que eu pegar o T é uma distância de T0 menor do que esse delta, e sempre maior que zero, já que eu não quero considerar T igual a T0, eu consigo fazer esse valor menor do que epsilon. Mas esse valor é igual a esse valor, que por sua vez é igual a esse valor. Como eu quero fazer isso aqui menor do que epsilon, tá? Como é que eu consigo fazer isso aqui menor do que epsilon, sabendo que isso é verdade? Sabendo que isso é verdade. Basta eu pegar delta, olhando isso, basta tomarmos delta igual a quanto? Se eu sei que se eu quero fazer módulo de A vezes o módulo de T menos T0 menor do que epsilon, pegando módulo de T menos T0 menor do que delta, basta eu pegar delta igual a epsilon sobre o módulo de A. Pois módulo de T menos T0 é menor do que delta, que é epsilon sobre o módulo de A. Se e somente se módulo de A, T menos T0 é menor do que epsilon. Já que isso aqui é positivo, posso multiplicar e não altero o sinal. Né? E está provado. Então, o limite existe e é igual a esse cara daqui. Por quê? Porque, independente do epsilon que eu escolha, independente desse epsilon, basta eu pegar o delta da forma epsilon sobre módulo de A, que se eu pegar qualquer ponto a uma distância de T0 menor do que epsilon sobre módulo de A, eu faço um módulo de S de T menos S de T0 dividido por T menos T0 menor do que epsilon dado. Tá? E a solução, então, com isso, vou pegar até de outra cor. Com isto, limite,
Vou botar assim, V0, V de T0, que é esse limite aqui, é quem? É 2A T0 mais B. Tá claro? Muito bem. Exercício. Depois disso tudo, exercício. Exercício, acho que é o 3. Limite pronto, eu vou só passar, vou só escrever ali o exercício e eu vou cortar essa aula para descarregar o vídeo do celular para poder gravar a outra parte, tá bom? Eu vou só colocar essa parte de exercício, eu vou colocar ali no outro quadro. Exercício 3, né? Se A é constante e f de x é ax mais b, então limite quando x vai para x0 de f de x é a x0 mais b. Tá bom? E aí eu vou dar um corte agora e quando a gente voltar na próxima aula eu já vou falar de propriedades do limite. Tá bom? Então até daqui a pouco.